Ele é bem-vindo na nossa vida para sempre. Louvamos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos em sua casa, e o privilégio de lhe adorar e servir. Queira os homens ou não, Jesus está às portas. E quando nós falamos da volta de Jesus, irmão, nós temos muita alegria. Nós temos alegria da volta de Jesus. O mundo não. O mundo, quando se fala da volta de Jesus, quem não tem certeza da salvação, tem pavor. Nós temos alegria, descanso nas nossas almas, porque sabemos que Ele está voltando. Glória a Jesus. Meus amados, capítulo 16 de Mateus. Palavra de Jesus para o nosso coração. Verso 1. Subtítulo: Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Parece que isso se repete hoje, não é? Você já viu que as pessoas só querem sinais. Bom. Verso 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Lhe pediram, querendo um sinal vindo do céu. O que mais? 2. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Eu gosto de Jesus, irmão. Os irmãos também gostam. Pelas respostas que ele dá. E muitos dizem que não, o Senhor Jesus é amor, e Deus é amor, e parece que todo mundo está nessa história. Não teve uma época que tudo era amor, não era, faziam assim, né? E tudo é amor, e de lá para cá a gente não vê o amor coisa nenhuma, senão a violência se multiplicando e se multiplicando. E as pessoas confundem amor com a libertinagem, não é nem com a liberdade, porque liberdade quer dizer ser livre, e nós somos livres. Amém, meus amados? Amém. Nós quer ser livre. Livre é você ter o seu direito de escolha. Nós somos livres. Nós temos a liberdade de escolher servir a Deus ou não servi-lo, adorá-lo ou não adorá-lo, andar em santidade ou em pecado. Temos o direito de escolha, porque nós somos livres. Quando o mundo olha para nós e acha que nós vivemos deprimido, oprimido, porque a gente não fuma, porque a gente não bebe, porque a gente não faz isso, porque Jesus chamou essa raça aqui. Eu gosto de Jesus. É porque a linguagem dele é mais sofisticada do que a minha e do que a sua também, para os irmãos se achar os melhores do que eu. Jesus tem uma linguagem sofisticada, tem ou não tem? Repete aí, pastor, o verso 2. Ele, porém, lhe respondeu. Chegada a tarde, dizeis. Olha, aí já disse assim, quando a tarde chega, agora Jesus já não está assim, bem educado, sempre foi muito educado, Jesus, mas responde na medula, vai na alma da gente. Aí ele diz, quando chega a tarde, vocês verem que o sol vai se pondo, vocês veem que vai os sinais, que Jesus está falando dos sinais para ele, né? Qual é o sinal da noite? Não é o sol se pondo? Não é? Vocês verem isso. Vai vendo, pastor, na linguagem bíblica. Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã,
Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Isso, se fosse lá no Nordeste, está nublado. Não é? Está nublado, está sombrio, vai chover, vai ter tempestade. Eles estão entendendo que isso é os sinais do tempo, que vai chover, que não vai chover e tal. O que mais? Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, Sim. e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha, vocês sabem discernir quando vai chover, quando não vai chover, quando vai fazer frio. Quando vai fazer frio, a gente senta ou não sente, vai fazer? Sim. Não é? A gente já sabe e tal. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu perguntava ao pessoal, quando é o tempo da chuva aqui? Quando é o tempo do frio? Quanto é? Então os mais antigos vão dizendo pra gente, é tal tempo assim e tal, porque já conhece os sinais do tempo aqui. E vocês não sabem, Jesus agora devolve a pergunta para eles, dizendo, e vocês não sabem, estão perguntando os sinais de quê? Da vinda? Sinal, vocês estão querendo sinal? Jesus já estava mostrando que aquela sociedade, que aquele povo do seu tempo já viviam na corrupção, na prostituição, no engano, na mentira, e etc, e etc. Eu gosto da resposta de Jesus. Continua, pastor. Vocês não... Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Essa mesma geração é a de hoje. A gente fala da volta de Jesus, que Jesus está voltando, e eles estão querendo ver um sinal no céu que indique que é a volta de Jesus. Só que nós temos a resposta mesma que Jesus disse. Chamou aquela geração, chama de hoje e chama de amanhã. Uma geração corrupta, uma geração cruel, uma geração perversa, uma geração adúltera, uma geração incrédula, uma geração desobediente a pai e mãe, uma geração desrespeitosa aos mais idosos, uma geração que não respeita a ninguém. Quer sinal? Que sinal eles querem? Que Jesus apareça a eles lá no céu e diga que está voltando? Não, Jesus virou, deu as costas para ele e foi embora e não lhe deu resposta. Porém, já chamou eles de um povo adúltero em todos os sentidos. É esta geração que nós estamos vivendo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, irmão, o rápido acontecer, o arrancar da igreja, será tão de surpresa que até muitos crentes serão deixados e pegos de surpresa, porque não se preparou para a vinda gloriosa de Jesus. Nós precisamos estarmos atentos para, nesse movimento de esfriamento da fé, nós precisamos ter muita alegria, irmão, em servir a Deus, com alegria. Servir a Deus não empurrado, servir a Deus não forçado, servir a Deus com alegria. Tudo que você vai fazer, e tenha certeza que você está fazendo para o Senhor, é a Deus que você está oferecendo um louvor. Eu quero oferecer a Deus o meu louvor com paz, eu quero oferecer a Deus o meu louvor com alegria, eu quero oferecer a Deus o meu louvor em santidade, eu quero oferecer a Deus o meu louvor em unidade, porque se não houver unidade, irmão, pode cantar, pode sair bonito o cântico, a palavra pode sair muito bem encaixada e bonita, mas se não tiver encaixado, nivelado com a palavra de Deus, no tocar a trombeta, vai ficar aqui. Tem muita gente sendo massageado nos dias que nós estamos vivendo, massageado seu ego
e achando que porque está ouvindo a palavra do pastor fulano de tal, e etc, etc, que nós ouvimos, que vai levá-lo para o céu. O que nos leva aos céus quando a trombeta de Deus tocar é nós vivermos conforme a sua palavra, porque ao irmão e ao outro é capaz de enganar e engana, mas a Deus ninguém engana, ninguém. E quando a trombeta tocar, irmão, não vai tocar chamando nome por nome. Quem estiver pronto, a trombeta toca e o arrancar acontecerá. E vai ficar muito crente, vai. E por mais que a gente fale na igreja, ensine a palavra na igreja, irmão, nós observamos que tem pessoas que nos seus ouvidos há um comichão, está tapado, a mensagem não desce, não penetra na alma para ser liberto, porque quando eu vejo o mundo lá fora vivendo em contenda, que estamos vivendo isso, é o mundo, pois Jesus disse: o mundo jaze no maligno, vive no maligno. Então não me admira o mundo viver em contenda e confusão, mas observar, analisar o povo de Deus em contenda, em confusões, em acusações, não dá para mim olhar e ver e dizer. Se a Bíblia diz que é no abrir e fechar de olho, eu pergunto, irmão, se alguém que está irado com o outro, porque tem pessoas que têm raiva do outro, ou não gosta daquele irmão, não é nem porque o irmão fez mal a ele, é porque a pessoa não é liberta. Os psicólogos dizem outras palavras, eu digo a bíblica mesmo, é oprimido mesmo por Satanás para ter inveja do outro, o outro sem fazer nada, e às vezes a pessoa tem muito mais do que aquele outro financeiramente, mas nunca está satisfeito. Por quê? Porque ele queria ser aquele ali. Porque tem pessoas, irmãos, que Deus chama e que Deus lhe dá uma graça que não deu àquele outro. Quando você vê isso, aonde você vê isso na Bíblia? Nas distribuições dos dons. É lindo o dom de cura, é ou não é? É lindo. É lindo o dom, irmão, de expulsar um demônio, é ou não é? A pessoa chegar em nome de Jesus e expulsa e vai embora. É bonito um dom de cântico espiritual, é bonito o dom de discernir os espíritos, e assim cada dom tem a sua beleza. Mas Deus não dá todos os dons a uma só pessoa. A Bíblia diz que Ele distribui. Distribuir é ter aqui variedade. Aí eu digo a você, eu vou usar assim, variedade, tem variedades. O Espírito é o mesmo, mas os dons é variedade. Então, aí o Espírito vai dizer assim: a você eu vou lhe dar o dom para curar os enfermos. A esse eu vou dar o dom de interpretar línguas. Aquele lá. Aquele ali eu vou dar o dom de sabedoria. E assim sai distribuindo. Mas não despeja todo em uma pessoa só. Porque se alguém disser: olha, eu tenho de profetizar, de falar em língua, de cantar, de tocar, e sobra para quem? Nada, porque todo mundo ficou, uma pessoa só ficou com tudo de uma só vez. Deus é sábio, Ele sai distribuindo. E eu tenho que entender que há o irmão que canta e há o que toca. O que canta depende do que toca, e o que toca depende do que canta. Então os dois se completam, sim ou não, irmão? Sim. Se completa. Eu não posso ter inveja do que toca porque eu canto. Eu canto, você toca? Não, só canta. Então dê graças a Deus ter o que toca para você cantar. E eu não posso ter inveja do irmão. Há pessoas que ela tem uma graça de chegar e fluir. A gente percebe isso
Deus deu, e a quem Deus deu, deu, e eu não tenho que ter inveja daquilo que Deus deu ao irmão. Porque também o que Deus me deu, não deu a você, tenha santa paciência. É assim ou não é, irmão? Agora, eu não posso viver com essas coisinhas, e dentro das nossas igrejas, existem essas picuinhas, esses menininhos, está entendendo? De que eu não encaixo com fulano. Está na hora de se libertar, que isto é demoníaco. Ou não é? Sim. Não, pastor, não é não. É. Mesmo não sendo amado, eu tenho que amar. Mesmo não sendo perdoado por alguém, eu tenho que perdoar. E o perdoar, irmão, eu perdoar a quem me ofende, eu não estou fazendo bem à pessoa que eu estou perdoando. Eu estou fazendo bem a mim mesmo. Para mim dormir em paz. Para mim dormir tranquilo. Eu sei que eu estou um pouco cansado. Aí eu descansado, já dormi cansado, é que eu durmo mesmo. Viu? Por quê? Porque eu tenho uma paz, irmão, em mim. Como é gostoso no frio, a gente chegar em casa e tal, e nos preparar e tomar aquele chazinho quentinho, ou quem gosta de chocolate, toma um chocolate, quem gosta do café, toma um café e não tem problema, ele dorme. É gostoso, é ou não é? E dormir, isso é ter paz. Paz é parecido com isso. A gente deitar, agradecer a Deus e dormir. Eu não posso acreditar em um crente que conheça a palavra de Deus para dormir sabendo que ele não tem paz com fulano de tal. Que ele não tem paz com fulano de tal. E outra coisa, mas nem adianta esconder porque é nítido. Se a gente estamos aqui unidos, quem chegar de fora vê que a gente é unido. Mas também o mesmo que vê que a gente é unido, ele vê se tem alguém desunido. Pastor, isso é bíblico? A igreja dos apóstolos, ela era admirada por causa da unidade. A união deles era tão grande e tão unida que o povo de fora admirava e o Espírito Santo convencia por causa da unidade. Que igreja bela, que igreja bonita era a igreja dos apóstolos. Ela era uma igreja perfeita? Não. Ela tinha seus defeitos? Tinha. Ela tinha suas falhas? Tinha. Mas ultrapassava os defeitos, as fragilidades da igreja com a virtude. A virtude, irmão, tem que estar na frente das fragilidades da igreja. Ô irmão, eu acho que tenho certeza absoluta, toda a nossa família tem as fraquezas dela. Tem ou não tem? Agora é bonito a gente sair falando da fraqueza da nossa família? Não. Você recebe uma visita de repente na sua casa. Se você tiver com um sofá rasgado, quando você vê a visita, a primeira coisa que você faz, pega logo um chale, sei lá o que, e joga assim por cima do rasgão, aí faz até uma decoração. Se a pessoa for falador dos meninos, eu vi uma decoração no sofá da casa de fulana, que tá a coisa mais linda, ainda botou uma almofada, uma decoração. E o que foi aquilo? Ela fez aquilo porque disse, não, foi para cobrir uma falha. A gente não precisa expor as falhas da nossa família, mas nós estamos vivendo em um tempo que a igreja, nesse sentido, eu não estou dizendo a igreja num todo, eu estou dizendo pessoas que se diz participar da igreja, elas têm prazer de mostrar a falha da igreja e ainda dizer que foi Deus que levantou-los para... Quando eu digo falha, irmão, é sair mostrando, acusando, dizendo que o outro fez, muitas vezes sem o outro ter feito, está entendendo? Porque se o outro fez, ainda não é fácil. Você deve ter muito cuidado e pensar muito na lei da semeadura, porque as palavras são vivas e elas são sementes. Se você diz que ele fez, mas Deus não lhe deu esse direito de fazer.
Lembre-se que ele é pai daquele e pai de você. E ele vai bater nele no tempo e vai bater em você. Então é melhor ficarmos quietos. Eu estava falando justamente essa semana para uns irmãos sobre Nabucodonosor. Quando Deus deu, foi Deus que permitiu. Ali foi tudo permissão de Deus. Mas antes Deus avisa as pessoas. Deus avisou ao seu povo: olha, vocês estão aí com idolatria, vocês estão fazendo isso, vocês tenham cuidado, vem juízo aí, e bota o profeta no calabouço, e prende o profeta, e chibateia o profeta. Aí foi um tempo difícil. Não só é nos dias de hoje não, naquele tempo também. Até que o profeta veio e disse: não, Deus está dizendo que vocês vão passar lá 70 anos no cativeiro. E vai ser tudo destruído isso aí. Por causa de quê? Da idolatria de vocês. E eles ficaram 70 anos. Também quando dá 70 anos, irmão. Se Deus disser é 70, é 70. Se Ele disser 50, é 50. Se Ele disser que você vai viver 60 anos, louve a Deus, viva seus 60 anos bem vivido. Não é verdade? Como eu não sei quantos anos eu vou viver, então eu já passei, eu já vou logo vivendo, porque eu não sei quando é que a foice pode descer de lá. Mas que eu vou viver bem aqui, eu vou procurar viver bem, porque eu não sei o amanhã, e foi Ele que disse que o amanhã não me pertence, pertence a Ele. O futuro, passado, pertence ao Senhor, porque Ele sabe lá, passado, presente e o futuro. Eu muito mal sei o presente, muito mal. Eu e você. Então, Deus conhece todas as coisas. Então, viva o tempo que Deus está lhe dando como um verdadeiro cristão. Nós estamos vivendo em dia tão complicado no meio cristão, mas tão complicado que a gente olha tanto no meio do povo como nos altares. Falta mensagem de ensinamento que edifique o povo, que console o povo, que exorte o povo e que mostre ao povo o caminho dos céus. E não há outro caminho do céu se não houver o ensinamento, a ministração da palavra. Quando a igreja vive o que a igreja apostólica viveu, o nome, eu disse que se a igreja vivesse o que a igreja apostólica viveu, nós seríamos a maior potência do mundo. Mas, infelizmente, por não vivermos isso, e vamos ser ainda, pastor Ló, vamos, mas a igreja passará por um processo. E um processo que Deus não perde o controle. Eu gosto disso. Um processo que Deus está na frente. Um processo que Deus não teme desafio de ninguém. Por quê, pastor? Porque Deus é assim. Lembra-se de Faraó? Que desafiou Deus, que debochou de Deus, que falou mal de Deus, que Deus é esse que não tem rosto, que Deus é esse que eu não precisa. Cadê ele? Não tem uma imagem dele. Não precisa. Deus não precisa de imagem. Deus não precisa de ter um rosto para os homens dizer que Ele é Deus. Porque se os homens disserem que Ele é Deus, Ele é. Se os homens disserem que Deus não está no controle, Deus está. Eu vi alguém dizendo: se Deus está no controle, por que isso está acontecendo? Acontece porque são semeadura humana. É os homens que semearam. E os homens colhem o que eles plantaram. Sim ou não, irmãos? Sim. Foi eles que plantaram. São escolha deles. E quem tem suas escolhas, aguente as consequências dela. Se eu escolho bem, vou viver. Eu disse para alguém essa semana, estragando a saúde, e eu disse: cuida disso. Porque se você não cuidar disto hoje, você será um prejuízo amanhã. E não reclame de Deus, porque são semeaduras. Amém, meus amados? Amém. Jesus começa a responder a eles e não dá resposta, porque Deus não anda dando resposta nem a mim e nem a você quando nós queremos. Quantas vezes a gente quer uma resposta de Deus e Deus não dá a resposta? Alguém disse a mim que tudo que ele pede, Deus responde. Eu digo: está muito bom com Deus, uma pessoa que pede tudo a Deus, e Deus está respondendo tudo.
Deus responde tudo, responde. E eu cá comigo, não perguntei porque eu fiquei com dó da pessoa, senão eu tinha perguntado. Interessante, ele responde todas as suas orações e diz tudo que você pergunta a ele, e não salvou ainda o marido, não salvou os filhos, e não libertou, etc, 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 e está essa confusão. Então, o irmãozinho ali mais fraco, que a gente olha assim e acha que é tão fraco, está mais forte do que você. Nem sempre, irmão. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque Deus respondeu uma oração nossa. Bendito seja o nome do Senhor, que foi as misericórdias dele que nos alcançou. Sim ou não, irmão? Misericórdia dele não é mérito nosso. Nós clamamos, claro que já teve oração que Deus respondeu rápido. Foi chamada a oração assim, certeira, não sei como foi, pá, e respondeu. A gente fica alegre, fica feliz, fica satisfeito. Mas tem outro irmão, faz tempo que está clamando e clamando, Jesus, 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 Jesus. Aí dá um consolo, olha, eu vou fazer, viu? Aí a gente fica esperando. Levou 7 anos. E quando chega os 7 anos ainda não chegou, ele disse, reclamar tem mais 7. E o que é que a gente vai fazer? Ele é Deus, é verdade ou não é, irmão? Então ele nos dá a resposta que ele quer dar e como ele queira dar. Verso 4, né, pastor? O senhor leu 3, não foi? Eu leu o 3 e o 4 já. 5. Subtítulo: Fermento dos fariseus e dos saduceus. Verso 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, fermento, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. Esqueceram de levar o quê? O pão. O pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos o pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Verso 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Jesus está aqui exortando. Amém. Primeira exortação de Jesus é chamando a atenção que nós não podemos esquecer. Esquecer o que, irmão? O que recebemos, o que somos ensinados e para que somos ensinados. Se eu e você estamos sendo ensinados, Jesus quer que a gente não esqueça do que foi ensinado, nem do que você viu ele fazer. Está escrito, tá? Versículo por versículo. Primeiro, versículo 5, Jesus dizendo, falando sobre o fermento. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. Esqueceram-se de levar o pão. Nunca esqueça. Primeiro, a palavra de Deus é pão. Diga, a palavra de Deus é pão. Ela alimenta o nosso espírito. Tudo que nós ouvimos, guardamos, lemos, está aqui guardado. Para nos momentos que a gente mais precisamos, a palavra de Deus entra em ação. Nunca esqueça, não esqueça, pão é alimento. Não esqueça de se alimentar, você precisa de se alimentar. Há muitos, não é pouco, repito, muitos crentes, irmãos, eles estão, na verdade, enfraquecidos porque deixaram de se alimentar desta palavra. Esta palavra me alimenta nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais cruciais.
esta palavra me alimenta e me dá força para me prosseguir. Verso 6. E Jesus lhe disse: E Jesus lhe disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora ele dá um conselho. Vede, tenham cuidado com o fermento. Irmão, se vocês sabem fazer pão, se botar fermento demais, estraga. Tudo tem que ser na medida, não é? Um dia, com uma pessoa, a gente inventou de fazer um bolo e a gente botou fermento demais e a massa saiu do corpo e não sobrou, foi nada dentro da forma. Então, tudo tem que ser com medida. E esse fermento aqui não é um fermento bom. Você aprende o que é certo, mas esteja muito atento, porque você vai ouvir conselhamento que não são certos, que é chamado fermento, venenosos. Aí Jesus diz: acautelai-vos, tenham cuidado. No verso 6, verso 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: Sim. É porque não torcemos pão. É porque já está dando uma desculpa aqui errada. Jesus está falando: tenham cuidado do fermento dos fariseus, dos saduceus, não sei mais o que. Tenham cuidado. Aí ele diz: não, estão dando explicação a Jesus. Não já teve gente que você vai falar as coisas para ela e ela chega e já começa a dar a versão dela, não é? Já dá. Eles estavam dando a versão deles já para Jesus aqui. Não, é porque a gente não trouxe o pão. Sim, mas eu estou falando, vocês tenham cuidado para não com o veneno dos fariseus. Tenha muito cuidado dos saduceus. Tenham cuidado com eles. Tenha cuidado com o veneno. Não, Jesus, é porque a gente não trouxe o pão. O que mais? Versos 8. Percebendo Jesus, disse: Olha, Jesus percebendo, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Jesus já dá aqui uma exortação a ele, que cabe para nós também. Porque muitas vezes a gente, diante de certas situações que nós passamos, irmão, quem é de nós que nunca passamos por uma situação complicada? Da gente não ver saída. E essa exortação aqui é porque, e qual é a finalidade dela? Jesus está exortando para que a gente lembre-se de que nós estamos passando, mas que um dia nós passamos por situações até muito mais difíceis e tivemos vitória. É ou não é? Ele está dizendo: olha aqui, lá atrás vocês não passaram por momentos difíceis? Lembre-se, não esqueça. É porque a gente, irmão, tem uma tendência de esquecer tudo. A gente só pode esquecer o que não presta. Esqueça o que não presta, não fale aquilo que não presta. O que não presta, não quero saber. Agora, guardar tudo o que é bom. Retendo o que é bem, o que é bom. É verdade ou não é? Verso 9. Não compreendeis ainda? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Vou explicar aqui. Jesus está dizendo: vocês estão esquecidos quando eu multipliquei os pães e os 2 peixinhos lá e saciei a fome de toda aquela gente. Vocês já esqueceram? E não é, irmão, aqui esse povo não é prioridade deles só esquecerem, não. Lá o povo que Moisés tirou do Egito também. Eles esqueceram com a facilidade o que eles sofreram no Egito para acusar a Moisés no deserto. Ora, se no Egito eles reclamavam de Deus e falavam mal de Moisés e de Deus porque eles saíram, eles estavam lá escravizados, levando chicotada, comendo muito mal, vivendo uma situação dificílima, e esqueceram daquilo a ponto de dizer a Moisés: antes a gente tivesse ficado no Egito, pelo menos lá tinha sepultura para nós. Grande coisa pensar em sepultura.
Ora, eu lá quero saber de sepultura, eu quero saber de vitória aqui, daqui partir para o céu. Amém, meus amados? Porque a minha morada é eterna e que eu vou terminar. Aqui não, aqui eu vou ter sempre lutas. Eu e você vamos enfrentar sempre lutas. Irmãos, nós vamos enfrentar inimigos sempre e sempre enquanto nós vivermos aqui. Nós vamos enfrentar pessoas invejosas, nós vamos enfrentar pessoas maldosas, nós vamos enfrentar pessoas cruéis, nós vamos enfrentar pessoas que você também vai enfrentar. Estou dizendo nós porque estou incluído com os irmãos. Nós vamos enfrentar pessoas que vai nos abraçar e que vai nos trair. Tudo isso você vai enfrentar. Leis que não vai nos favorecer e nós vamos sobreviver. Amém. Glória a Deus. Porque nós não dependemos de lei para sobreviver. Nós dependemos do Deus do céu que cuida de nós, que muda a história, que quebra os homens e lei e nos dá vitória e cumpre com a sua promessa. Amém, Jesus. O Deus a quem nós servimos, pastor, é o Deus que levantou Nabucodonosor para castigar esse meu povo aí. Deus não precisa descer do céu para castigar a gente. É só levantar o homem e mete o pau aí desse povo. 70 anos, aí Deus diz, já basta. É 70, não é 71, é 70. Quase que ele queria ficar uns 71. Não, é só 70. Depois que o povo vai se embora, aí a Bíblia diz, né? Que eles saíram de lá cantando como que sonham. Eu acho que eles dormiram em pé, sonhando. Eu não estou nem acreditando que a gente está voltando de volta para a nossa terra. A promessa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quando Deus faz uma promessa, ainda que você esteja aí quebrado, Deus renova as suas forças e você sai todo renovado para possuir a promessa que Deus. Foi assim com Josué e Caleb. Olha, eu tinha lá, quando Deus fez a promessa, sim, foi. Quantos anos você tinha? 40. E agora está com quanto? 80. Não, 80. Mas como que você está falando tão forte assim? Deus renova as forças. Aleluia. Do cansado, irmão. Deus renova as forças do cansado, do abatido. Deus dá ânimo para a gente possuir a promessa que Ele nos prometeu. Deus não depende de idade não, para cumprir com a promessa. Quem olha para a idade somos nós e os inimigos. Já está arrebentado, não vai cumprir nada. Coisa nenhuma. Quando Moisés começou o ministério dele, pastor, não foi novinho não. Novinho foi a trajetória, para Deus ir falando. Deus queria dar uma lição. Vem a perseguição, vai matar a criança, e mata fulano, mata ciclano, mata isso todo mundo. Não, mas Moisés, Deus usa Joquebede e dá aquela ajeitada, e o menino vai por ali, chega lá, e é criado pela filha de Faraó. Mas que tem a ver uma chamada de Deus e Deus salva esse menino é salvo lá pela filha de Faraó, é criado a Deus. Não, você não entende nada, seu Ló, você é um Zé, não é? Eu aqui sou a fonte da sabedoria, estou levando esse menino para aprender todas as ciências do Egito, toda a sabedoria, ser capaz para ser o homem que vai escrever toda a história do meu povo. É ele que vai escrever. Mas ele já estudou, ele vai escrever lá no palácio? Não. Vai acontecer uma confusão. Aí acontece uma confusão. E dá uma tapa lá no homem, só com uma tapa. Que a Bíblia diz que Moisés, quem nunca viu isso, lê a Bíblia. A Bíblia diz que Moisés era homem da mão pesada. E era mesmo. Com uma tapa ele matou um egípcio. Com uma tapa só, imagina se fosse com um murro, matava a companhia. Um homem forte, um homem determinado, porque Deus não chama gente fraca. Irmão, é para você dar um glória a Jesus. Ele não chama a gente fraco. O fraco, sabe quem é o fraco? É aquele que para no caminho. O fraco é aquele que recua. O fraco é aquele que recusa. O fraco é aquele que despreza. Mas aquele que assume a sua responsabilidade e diz assim: eu vou até o fim.
A carta que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo, tu, porém, vai até o fim. Porque o segredo, irmão, não é começar. Porque começar bem, todo mundo começa. Todo mundo começa bem, todo mundo começa animado, todo mundo começa... Aí já do meio... Cadê aquele leão que a gente estava falando agora aqui? Sabe por quê, irmão? Por que é que a Bíblia diz assim, quando está pedindo para Deus renovar, mandar um renovo para o seu povo, renova, aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos? Sabe por quê? Porque no começo a obra é avivada, mas o perigo não está no começo, o perigo está do meio para o fim. Eu conheço muita gente que tiveram oportunidade no começo de fazer algo grandioso para Deus, para ter um bom resultado no fim. Por não ter tido a sabedoria, cortou e quebrou o pacto da promessa no meio. Por isso que a Bíblia diz que o melhor da caminhada, o melhor da coisa, não é o começo dela, é o fim. O bonito não é como você começa, é como você vai terminar. É como você está terminando, como é a sua jornada, qual é o seu fim. Porque a pessoa, eu conheço tanta gente que começou tão bem, mas no meio se quebrou e no final se afundou. Eu conheço pessoas que no início foi uma batalha muito grande e na sua velhice está tendo uma velhice maravilhosa. Tem, pastor Ló, velhice maravilhosa? Tem. Porque toda velhice, irmão, isso aqui não é para se esconder de ninguém, toda velhice, irmão, ela traz seus prejuízozinhos para o corpo físico. Mas o homem interior, ele se renova, vai se renovando. Estou sem força. Aí eu digo assim, o que é uma velhice ditosa? É você chegar numa idade e ter sua família com alegria em volta de você. Amém. Cuidando de você, cuidando de você, até Jesus levar. Quando Jesus leva, chora, sofre, porque se sofre, porque Jesus levou. Mas levou, a pessoa teve uma velhice ditosa, bem cuidando, porque muitos deles voltam a ser uma criança. Porque não pode tomar banho sozinho, pode isso, pode aquilo, e seus queridos estão cuidando dele. Mas o que foi aquilo ali, pastor? Foi uma semeadura que você foi semeando. Alguém disse a mim, por que é que uma pessoa chega numa idade avançada e fica insuportável? Não, porque toda a vida a pessoa foi. Me desculpe, irmão, é porque toda a vida a pessoa foi. E como a pessoa é doce, lá naquela idade avançada, porque toda a vida foi. Eu tenho uma pessoa amiga que está vivinha, 80 e lá vai, e acho que já está com seus 90. Mas, olha, do jeito que eu conheci há 50 anos atrás, eu digo aos irmãos que quando chego lá, sua voz fraquinha, sentadinha, do mesmo jeitinho, aquela mesma coisa, as pessoas levantam, cuidadoso, porque tem suas condições e tal, é gostoso ficar, é gostoso ouvir, porque nós somos o amanhã, o que nós somos hoje. Procure ser hoje. E eu falei até, eu acho que o pastor Genimar, se uma pessoa fosse mais calma, falando de uma pessoa, mais calma, mais tranquilo, você vive melhor. Então procure, no meio da avalanche de lutas que a gente passa, a ser mais tranquilo. Porque intranquilidade, irmão, adoece a gente. Aí vai ficando só nervoso. Resolve? Não, então fica calmo. Aquieta. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas a gente pede graça a Deus e a gente vai. As pessoas olham para mim, me veem sorrindo e tal, e etc. Tem uma pessoa que perguntou a mim, o senhor não tem luta não? Eu digo, vem ficar no meu lugar. E se eu pudesse trocar, você quer trocar comigo desse carrão, essa casona sua, e eu lhe passo toda a minha luta para você. O senhor tem luta? Tem. Mas o senhor vive sorrindo. Eu digo, não quer dizer que eu não passo por luta. Passo.
tem dia que o negócio ferve e aperta, e eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Nada, esperar no Senhor, pois a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu vou rezando Bíblia para mim mesmo. Aí o telefone toca, eu vou atender. Rapaz, pode me ouvir? Eu não posso. Estou numa luta. Assim. Eu digo, glória a Deus, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não, estou contando a minha luta. Eu digo, sim, glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Eu te louvo. Deus está falando comigo. Por causa da minha, sim, porque eu pensei que era só eu que estava passando, mas graças a Deus, tem você, tem o irmão fulano, o outro que me ligou, graças a Deus que não sou eu sozinho. Tá? Se é pisa lapada que está levando, os outros também estão levando pancada, apanhando, e quando apanha todo mundo junto, aí fica mais satisfeito. Deus está trabalhando com a gente, irmãos. Nós não estamos aqui pronto. Já disse um pregador que nós somos obra na mão de Deus inacabada. Eu fiquei assim, uma obra inacabada. Ele disse, Deus ainda está acabando de trabalhar com você. Aí eu disse, concordo, glória a Deus. Aí ele mandou o público lá dizer, eu também disse de cá. Aí no final ele disse assim, e quando Deus acabar de preparar você, aí leva você. Eu digo, essa parte não é para mim, para os irmãos que estão lá no auditório. Mas eu achei bonita a colocação de que Deus está trabalhando em nós. Está, irmão, e está. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou e sei como eu estou ficando. Eu estou na mão do lapidador de diamantes. Que nós pensamos que não somos nada, e é bom pensar que não somos, mas eu quero dizer, nós somos pedras preciosas na mão dele. Que ele vai trabalhando, que ele vai cortando. E uma vez eu estava numa loja, numa fábrica de coisa, e cortava os pedaços. Eu disse, esses pedaços não, isso aí não serve para nada, isso aí é coisa de terceira. E vai, serrando, para chegar no ponto da pedra para o anel. Passou por um processo de trabalhar, de quina, de lixar, e depois para encaixar, ainda tem os dentes para segurar, prender. Mas quando você vê o trabalho que deu para aquela pedra preciosa ficar daquele jeito, o profissional que fez aquilo ali, não é brincadeira. Assim é a gente, está nas mãos de Deus. Deus está trabalhando em nós, para a gente chegar lá todo trabalhadozinho, porque Deus não quer perder a gente. Nenhum que é pai aqui quer perder seus filhos, nenhum. Está sempre cuidando e sempre aqui. Por que é que bota na escola? Por que é que quer saber como é que está? Por que é que vai para aquela aula? Por que é que vai para aquilo? Isso é cuidado. E quer que tenha sucesso. É cuidado. Deus quer que a gente tenha sucesso. Não é porque estamos passando por determinadas situações que estamos derrotados. Não, nós temos um Pai sentado no trono, julgando a minha e a sua causa. Glória a Deus, julgando. Eu posso chegar e apontar e lhe acusar, mas deixa eu te dizer uma palavra: Deus não te aponta e nem te acusa. Amém, glórias a Deus. Deus tem prazer, o Criador de todas as coisas, nos fortalecer e dizer: você é meu filho, fui eu que criei você, fui eu que dei ordem para você ser gerado no ventre, nascer, crescer, criar-se. Olha aí você trabalhando, está passando por esse processo, sou eu que estou trabalhando em você. Você vai ter vitória. Eu cuido de você. E quem está fazendo você sofrer? Deixe comigo, que eu vou tomar as providências no tempo oportuno. Eu tenho procurado meditar muito na lei da semeadura e da colheita. É uma lei, irmão, infalível e é para todos. Tudo que eu semear, semente boa vou colher frutos bons. Lembre-se, laranjeira é laranjeira, manga é manga, diga outra,
Banana é bananeira e vai dar banana, e nós vamos colhendo os frutos daquilo que nós plantamos. Não queira colher o que não plantou, porque nós não colhemos. Agora, colher o que se plantou, sim, eu tenho muito cuidado do que eu vou semeando. E eu vou dizer uma coisa, eu quero levar pancada, mas não quero dar pancada. Eu quero perder, mas não quero tirar de ninguém. Por quê? Porque é melhor você perder e Deus te dá melhor e em dobro lá na frente do que você tirar. Porque quando você tira o que não é seu, saiba de uma coisa, há um preço a ser pago. O irmão, é tão forte essas mensagens da semeadura. E Deus, e quando nós damos ouvido a esta mensagem, essas leituras bíblicas, a gente começa a pedir a Deus que vá trabalhando em nós, e nós louvamos a Deus. Porque, irmão, é muito bom dormir em paz. Glória a Deus. Porque quando nós dormimos em paz, podemos colocar nossa cabeça no travesseiro e dizer: de ninguém tirei nada, de ninguém tomei nada, a ninguém persegui, a ninguém desejei mal, a ninguém fiz o mal, só fiz o bem. Fazer uma oração dessa diante do Senhor, você pode fechar os olhos, dormir e ter a certeza. Deus falou com você? Não, mas tenha a certeza, segundo a sua palavra, Deus é justo e Ele chega para fazer justiça na minha causa e na tua causa. Amém. Glória a Deus. Deus não falha com promessas na nossa vida. Deus não está brincando com nenhum de nós. Deus quer o nosso bem. É que nós nos cansamos, porque a própria Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece, irmão. A gente fica enfraquecido. Porém, Deus não. Deus continua sendo o mesmo Deus, poderoso, forte para renovar as forças. E quando chega o dia da promessa, nós estamos renovados para possuirmos a terra. Quando os 2 espiões voltaram da terra, ficaram os outros para lá e depois chegaram tudo, e quando chegaram diante de Moisés, como é a terra? Não, a terra é verdade, é mana, leite e mel e tal, etc, é boa a terra, mas tem um porém. Que porém? Tem gigante, vai ser difícil e tal. E a Bíblia diz, desanimaram o povo, mas Josué levantou-se, Caleb, e disse, não, acredite, não. O Deus que nos prometeu a terra nos entregará com ou sem gigante, mas vai nos entregar. Aleluia! Glórias ao teu nome! Com o inimigo contra você, trabalhando contra você, ou sem inimigo, Deus vai entregar nas suas mãos que Ele prometeu. Glórias a Deus! Pode se levantar, pode tramar, pode sentar na mesa, pode desenhar, pode traçar, pode praguejar, pode fazer o que bem quiser entender. Você recebeu a promessa de alguém que é fiel, que está sentado num trono inabalável, que é justo para fazer justiça. E quando a Bíblia diz que Deus é justo, Ele não só está dizendo que Deus é justo para os crentes, não. Deus é justo para todos. Não é porque a pessoa não conhece a Deus e não crê em Deus, mas ele foi uma pessoa justa no que ele fez aqui e alguém fez mal a ele, tenha certeza que Deus vai levantar-se para fazer justiça na causa dele. Imagine a mim e a você que somos servos dele. Amém. Mas eu tenho sofrido, pastor Ló. Moisés sofreu também. Moisés sofreu calúnia, Moisés sofreu bombardeio, disseram miséria, Moisés foi para a presença de Deus. Porque a melhor coisa, irmão, não é o que dizem de você, é o que você pode falar com Deus. Porque o que estão dizendo de você, eles não têm coragem de ir para a presença de Deus. Porque o que eles dizem é mentira e forjamento de Satanás na vida deles, para destruir a você. Porém,
Só chega diante de Deus quem sabe que pode chegar. Moisés foi, e uma da oração de Moisés foi essa: Senhor, deles eu não tirei um pedaço de terra, um jumento sequer eu não tirei dele. Irmão, para se fazer uma oração diante de Deus e dizer: Deus, eles estão me caluniando e eu não estou fazendo o que eles estão caluniando, é a mesma coisa que você dizer assim: faça justiça por mim, julgue a minha causa, porque tu és o reto juiz. Porque, irmão, se você vai procurar o juiz dessa terra, está uma confusão tão grande. Quando eu falo da terra, estou falando do planeta, viu? Os juízes deste mundo não têm autoridades para resolver tudo do nosso jeito, mas a gente só ouve injustiça por tudo quanto é canto. A quem você vai se apegar? A Deus. Vá para a presença de Deus e diga a Deus: julgue a minha causa, porém me dê graça para esperar o dia do julgamento. Porque não é assim com o juiz do dia de hoje? Ou a gente já vai lá e o juiz já atende e já julga? Não tem um trâmite todinho até chegar o dia do veredito? A mesma coisa é Deus. Aí me perguntaram: e essa distância? Eu digo: bom, eu só sei falar de justiça até aqui, agora depois é com o advogado, mas daqui para cá entro eu. A mesma coisa é Deus. Deus permite essas coisas, esse tempo, esses processos, e vai, mas porque Deus já orei e Deus não respondeu? Não, ele já ouviu, já atendeu já. E como eu não recebi, sim, mas ele já atendeu, ele já ouviu, ele já sabe a tua causa, ele está com a causa dele. E por que ele não me responde? É porque ele está trabalhando no barco, está trabalhando em mim e está trabalhando em você, está trabalhando aqui e está trabalhando lá. Porque o desejo de Deus, irmão, é que todos se arrependam e tenham pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos. E qual é o desejo do juiz dessa terra? É que quando o juiz tem o levantamento todo diante dele, a penúltima reunião, ou não sei, a última, eu nunca fui, eu só já vi algumas coisas, de chegar ainda a tentar um acordo. É ou não é? Dá um jeito para ter aqui um acordo, um acerto aqui, para ficar todo mundo em paz. Aí quando diz: tá bom, tá, seu juiz, então tá certo, então esse aqui é o veredito, leve para um e para o outro, porque houve um acordo. Agora, quando não há acordo, aí o juiz diz: segundo a lei, esse aqui tem o direito, então está executado aqui, e pá, dá o veredito e acabou. Então, quando Deus vem executar o juízo dele, é porque oportunidade Deus deu para que haja arrependimento, haja um acordo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Voltando para mim, para você, e aonde eu fico nisso, pastor? Quando nós temos a consciência de que nós estamos em paz com Deus e com todos os outros que nos fazem mal, que não importa os que fazem mal a você, o que importa é como você está. Você está em paz? Estou. Você fez mal? Não, você fez bem. Você ajudou? Ajudei. Você fez bem? Fez. Mas me retribuíram com mal. Não se preocupe, porque isso aí não é questão sua, é questão do Supremo Juiz, que vai justificar a sua causa. Amém. Glória a Deus. Deu para entender, irmão? Deu para entender? E a crueldade que fizeram comigo? Deixe com o juiz, que ele é que vai julgar se foi crueldade ou não. E o que tiraram de mim? Deixe com o juiz, porque ele é que vai julgar. E ele é tão poderoso, esse juiz que eu estou falando, ele é tão poderoso que ele tem poder para dar um veredito de dar a você 4 vezes mais. Amém. Moisés pediu a Deus e Deus julgou a sua causa. E se os irmãos olharem, Deus vem fazendo milagre com o seu povo desde a escravidão, eles lá dentro no Egito. Deus operando milagre, dando sinais, mostrando tudo para eles, até abrir o mar para eles atravessarem.
No deserto eles andaram, no deserto eles murmuraram, no deserto eles creram, no deserto eles descreram, no deserto eles exaltaram, no deserto eles murmuraram, mas Deus não deixou de ser Deus e ser fiel. Tenho uma palavra de Deus profética para você aqui esta noite. Espera no Senhor, e o Senhor advogará a tua causa, para que o nome dele seja glorificado. Nós vamos, irmãos, dar cultos de ações de graças, agradecendo a Deus os feitos de Deus. Por isso diz comigo esta noite: a minha causa está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, não é nas mãos humanas, não. É na mão daquele que pode, que é, que faz, que manda. Espere e descanse. Não somos os primeiros, também não seremos os últimos. Não somos os primeiros, também não seremos os últimos. Não sofremos sozinhos, porque muitos outros sofrem também. Mas que Deus nos dá vitória, dá. Que Deus muda a nossa história, muda. Que nós vamos muitas vezes lá embaixo e não temos mais saída, Deus vai lá e tira a gente do poço. Deus tirou Jeremias, porque não tira eu e você? Fecham porta? Fecham uma porta, Deus abre 7. Fecham um caminho, Deus tem 7 caminhos para nós. Vai embora um inimigo, Deus manda 7 amigos para te ajudar. Isso que é glorioso. Bobo é você e eu se ficarmos lamentando perca. Diga comigo: eu não quero lamentar perca. Eu vou glorificar a minha vitória. Paz em Deus. Porque Deus é justo. Deus é justo. Aleluia. Olha, irmão, todos os dias eu estou ouvindo. Eu não digo nunca pequenos testemunhos. Eu digo, estou sempre ouvindo testemunho. Todos os dias. De que Deus fez, de que Deus está fazendo, de que Deus vai fazer. Isso é cura divina, é soluções de problemas. Aí alguém pode dizer: ah, mas é um probleminha pequeno. Para você, fique na pele daquela pessoa. Não é verdade, irmão? A pessoa dizia assim para você: eu estava com uma febre, mas tão terrível, que tomava banho, botava os remédios todo e tudo mais, e tomava, e a febre não passava. De repente, pedi ao Senhor, e o Senhor me apareceu, e aquele coisa passou, e a febre passou. Aí o outro disse: ah, mas uma febrezinha? Eu já vi gente morrer de febre. Que daí uma febre puxa muitas outras coisas. Nós temos é que agradecer. Aí a pessoa diz: ah, eu estava com uma forte dor de cabeça, tomava remédio, não passava, e tudo, e etc. E de repente, graças a Deus, pedi socorro ao Senhor, a dor de cabeça passou. Aí o outro diz: ah, dorzinha de cabeça. É gente incrédula. Dorzinha de cabeça, não. Deus deu foi um livramento de um AVC e de outras doenças mais que nós não sabemos falar, e que o Senhor guardou aquela pessoa. Nós temos muito que agradecer. Foi ontem, eu parei, irmão. A gente fica sem ação. Vinha uma menina lá em São Sebastião, atravessando não tem a 9 ali onde a gente passou? Ela vinha a 9. E a menina, eu vinha do lado de cá subindo a pé, e ela do lado de lá, com a bicicleta, e mais um irmãozinho dela. Eu acho que os 2 meninos pareciam do tamanho irmão, tudo assim do tamanhozinho da tua menina. Quantos anos tem? 8 anos. Pronto, por aí nessa faixa etária. Olha, eu só vi quando a moto pegou porque a menina maior, que estava com os 2 menores, deveria ter uns 10 anos, 12, por aí, estava com uma bicicletazinha, e assim, e os meninos acompanhando ela, os irmãozinhos. Só vi quando pegou, a moto bateu na roda não sei como. Eu sei que jogou a menina, a bicicleta, e os irmãozinhos ficaram assim olhando para ela, e eu só vi quando ela voou, e eu e uma senhora que estava assim, a senhora ficou assim,
Graças a Deus, como Deus deu livramento, irmão. A menina voou por cima da esquerda, caiu. Deus não deixou ela bater com a cabecinha no paralelepípedo. Deus não deixou ela se arranhar. Eu vi Deus ali. Aleluia. Ela levantou-se, que eu fiquei assim parado. E a senhora disse: meu Deus, ela não machucou. Eu digo: não, Deus deu livramento a ela. E a moça: Deus deu, olha aí, ela levantou-se, irmão. Era para ter se quebrado a menina, ou morrido pela pancada. O rapazinho da moto parou. Aí falou com ela lá, e eu estava do lado de cá e fiquei aqui olhando. E ela levantou, fez assim, levantou com a bicicletinha dela, saiu arrastando, e os irmãozinhos dela acompanhando ela. Livramento de Deus. Deus é justo, irmão. Não pense que Deus não está guardando. Deus está guardando. Eu passo, eu vejo os colégios que é assim, né? De criança na hora que estão saindo, e daqui a pouco os que vão chegar, e escolas que ficam perto de avenida, e pessoas que vêm de carro e não têm respeito, e enfim, eu vejo a mão de Deus guardando. O nosso Deus é bom, todos os dias vendo livramento e ouvindo livramentos da parte de Deus. Tenha certeza, Deus está cuidando e vai cuidar de nós em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos adorar o Senhor e contribuir.